Então você imagina a alegria que eles estavam de ver Jesus ressuscitado, de passar ali 40 dias, se eu não me engano, com Jesus, aprendendo com Jesus, caminhando com Jesus ressuscitado, ouvindo, entendendo o que Jesus havia pregado anteriormente. E aí nós entramos aqui nessa passagem que nós lemos. Um dos discípulos olha para Jesus e diz: Senhor, é como se ele estivesse dizendo: olha, tudo se cumpriu, o Senhor já ressuscitou, então agora o Senhor vai restaurar o reino, agora nós seremos libertos de verdade dessa opressão de Roma. Mas eles estavam enxergando as coisas de uma forma natural. Mas o que Jesus veio fazer é muito mais do que transformar o natural. Jesus veio transformar todas as coisas. Jesus veio trazer novidade de vida para todas as coisas, para todas as áreas. Então a obra de Jesus, ela não se limita a algo geográfico, não se limita a algo político, a algo econômico. A obra de Jesus é completa, e é interessante que Jesus responde a esse discípulo, dizendo: olha, não compete a você saber quando isso vai acontecer. Mas Jesus não se limita a isso. Jesus vem e traz a resposta adequada. Jesus vem, e é como se Jesus pegasse a cabeça do discípulo, que estava olhando aqui para a terra, e levantasse a cabeça dele para ele olhar para o céu, para ele enxergar a obra de Jesus completo que ele estava fazendo. E aí entra no texto que nós lemos aqui. Jesus sai de uma pergunta, de um contexto natural, e eleva essa comunicação, eleva esse diálogo para um conceito espiritual, para algo que vai além das eras, além dos tempos, além dos anos, que transpassa as eras. E aí ele diz: olha, vocês vão receber o poder do céu, quando descer sobre vocês o Espírito Santo. Então Jesus começa aqui a revelar aos discípulos que a obra que ele começou, e que os discípulos iriam dar continuidade, não seria apenas uma obra natural, não seria algo limitado à nação de Israel, mas abrangeria toda a humanidade, alcançaria toda a humanidade. E hoje nós estamos aqui graças ao cumprimento dessa promessa, porque o evangelho foi sendo levado, porque os discípulos entenderam a mensagem, obedeceram a ordem de Jesus, permaneceram em Jerusalém, e veio sobre eles o Espírito Santo. E é interessante porque os discípulos passaram 3 anos e meio caminhando com Jesus, ouvindo, aprendendo, recebendo, vendo milagres. Imagina os milagres, né, que a gente lê. Você ali, pessoalmente, vendo aquilo acontecer, deve ser muito doido, uma coisa absurda, né? Fala: meu Deus do céu, nossa. Acho que os caras ficavam doidos, né? Nossa, pulava, gritava. Meu Deus do céu. Eu ia ficar doido. Ia fazer igual o Pedro mesmo, largar tudo. Desculpa aí, tchau, tô indo nessa. Seguir Jesus, porque imagina, apenas os profetas tinham essa autoridade. E eles cresceram aprendendo sobre a autoridade e os feitos dos profetas. E aí vem Jesus, com toda essa autoridade, esse poder, e os discípulos convivem com Jesus, veem tudo isso, mas eles não tinham entendido o que Jesus estava fazendo. Tanto que depois que Jesus ressuscita, se você ler um pouquinho antes aí, você vai perceber que Jesus, e também nos evangelhos, nos últimos capítulos dos evangelhos, você vai perceber que Jesus vai falar com os discípulos, vai falar pessoalmente com Pedro, né, com alguns outros discípulos, os discípulos que estavam no caminho de Emaús. E aí sim, os discípulos começam a compreender o que Jesus estava fazendo, que era uma obra transcendental, uma obra para a eternidade. E como que essa obra acontece? É uma obra que é realizada através do Espírito Santo em nossas vidas. E nós vemos aqui Jesus, então, ensinando, né, direcionando a visão e entendimento dos discípulos para aquilo que realmente era importante. Porque imagina só se Jesus fosse só um líder religioso, político. Ele ia salvar a nação de Israel e o restante da humanidade. O que seria de nós? Estaríamos perdidos, não é verdade? Mas não foi para isso que Jesus veio. Ele veio para nos libertar de todo o pecado. Ele veio
para nos tirar do império das trevas e nos transportar para o reino do Filho do seu amor, seu próprio reino. Ele dizia: chegou, o reino de Deus é chegado. O reino de Deus está no meio de vós, está entre vós. Então o reino de Deus, a obra de Jesus em nossas vidas, ela não acontece somente aqui no natural, assim como seria aqui com os discípulos, essa mentalidade natural e momentânea, passageira que eles tinham, muitas vezes nós temos também, mas nós precisamos compreender, né, virar essa chave e entender que a obra de Jesus em nossas vidas, ela não se limita a um tempo, a um espaço, a um momento, ela vai além disso. E é isso que nós precisamos compreender, sobre isso que eu quero compartilhar com vocês nessa noite. É o Espírito Santo que vai dar continuidade a essa obra. Se você ler o Evangelho de João, Jesus vai dizer: eu preciso ir para que venha o outro, o Consolador, o Espírito da verdade, aquele que vos guiará em toda a verdade, aquele que vos lembrará de tudo que eu vos tenho ensinado. E é interessante que ele usa o termo eu preciso ir, para que venha o Consolador. Então Deus já havia planejado, preparado todas as coisas para que nós pudéssemos caminhar na presença de Deus, para que nós pudéssemos desenvolver a nossa vida em Deus, para que nós pudéssemos absorver a plenitude do que Deus tem reservado, preparado para cada um de nós. Começando aqui com os discípulos, mas como isso acontece? Através do revestimento do Espírito Santo. Porque, lembra, no Antigo Testamento o Espírito vinha sobre o profeta anunciava a palavra, o profeta realizava aquilo pelo qual o Senhor o havia separado, e o Espírito voltava a Deus, o Espírito não permanecia nas pessoas. Mas depois que Jesus foi ressuscitado, nós vimos aqui no verso 9, os discípulos olhando para Jesus e Jesus sendo levado aos céus, eis que a promessa se cumpre. E lá no dia de Pentecoste, no capítulo 2, a obra começa a acontecer. O Espírito Santo é derramado sobre as pessoas. Os discípulos começam a pregar. Pedro prega ali e uma multidão, mais de 3.000 homens se arrependem. Um homem que era um senhor humilde, pescador, uma pessoa do povo simples, que não tinha muito estudo, mas que teve uma sabedoria. Depois você lê o capítulo 2, que você vai ficar maravilhado. Você vai ver o que o Espírito Santo faz na vida das pessoas. Como o Espírito Santo transforma, capacita, abençoa, direciona. E é isso que ele veio fazer em nossas vidas. Por meio do Espírito Santo nós recebemos esse poder. E quando nós lemos aqui, né, no verso 8, mas recebereis poder, essa palavra poder está ligada a uma palavra que no grego que chama dinamis, que quer dizer uma força capacitadora. É uma força, eu até anotei aqui, é uma força capacitadora, potencializadora para as boas obras. Então, ou seja, por meio do Espírito Santo, quem aqui recebeu Jesus como seu único e suficiente Senhor e Salvador? Se você declarou isso, se você recebeu Jesus em sua vida, hoje o Espírito Santo habita aí dentro de você, ele está em você, ele mora em você, então ele está contigo em todos os momentos. Então por que muitas vezes, irmãos, nós travamos da caminhada? Por que muitas vezes nós parece que damos aquela relaxada, né? Vamos deixando de provar a plenitude do que Deus tem para nós. Às vezes parece que as coisas não vão acontecendo, porque nós precisamos compreender que sozinhos nós não vamos conseguir. São tantos desafios, não é verdade, que se colocam à nossa frente na nossa caminhada. Eu sou ainda novo, né? Se o pastor tem 34, eu tenho 28. Tenho 28 anos, seguindo a idade do pastor. Então, irmãos, eu não vivi muita coisa, mas já vivi muitos desafios. Imagina os irmãos aqui, né, mais maduros, quantos desafios passaram, pegaram lá a época da hiperinflação, viveram tantas coisas, né? Às vezes
crises existenciais nós vivemos, problemas familiares, saúde, né? Dificuldades financeiras, perseguições, aflições emocionais, espirituais, são muitos os desafios. Então, sozinhos, irmãos, nós não temos condição de vencer tudo isso, de construir a nossa vida, né, de uma forma vitoriosa, plenamente, né? Porque às vezes a gente fala, né, vitória, mas vitória é ser pleno de fato, né? Vitória não é uma coisa só relacionada a uma única área da vida. A vitória que Jesus conquistou por nós na cruz é uma vitória completa. Ela abrange todas as áreas da nossa vida. Então Ele restaurou por meio do seu sacrifício, restaurou o nosso emocional, restaurou o nosso espiritual, restaurou o nosso físico. Isaías vai dizer que Ele levou sobre si as nossas enfermidades, que o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Mas como viver a plenitude de tudo isso? Como receber 100% do que Deus tem para nós? Somente através do Espírito Santo. A presença é o próprio Deus. Às vezes minha esposa, a gente estava na célula sexta-feira. Se você não participa da célula, irmãos, você está perdendo. Olha, sinto muito, você tem que correr e procurar um obreiro hoje no final do culto, para você participar da célula, porque a gente conversa, a gente debate, e é interessante, a gente vai aprendendo uns com os outros. E o João trouxe o compartilhar, e ele, né, comentando, falando ali, e o Jonas compartilhando, e a minha esposa compartilhando ali, conversando. E aí a gente percebeu, a gente chegou à conclusão que muitas vezes a gente enxerga o Espírito Santo como sendo algo, né, terciário. Vou até usar esse termo porque às vezes a gente fala, né, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É o terceiro. É a terceira pessoa da Trindade. Não, é o próprio Deus. Eles são um, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um. Jesus sempre disse isso, não é verdade? Eu e o Pai somos um. Então o Espírito Santo é a gloriosa presença do Deus Criador de todas as coisas, do Deus Redentor de todas as coisas, do Deus Consumador de todas as coisas. Essa gloriosa presença dentro de mim e dentro de você, para gerar esse dinamis, essa força capacitadora para que nós consigamos vencer todos esses desafios que se colocam à nossa frente, continuar caminhando na presença de Deus e construirmos a nossa vida ao redor de Jesus. É Jesus no centro e a nossa vida ao redor, sendo construída por meio da intervenção do Espírito Santo em nossas vidas. Amém? Então, irmãos, nós precisamos ter essa compreensão. Ele não é a terceira pessoa. Ele não foi relegado a um trabalho adjacente. Mas a obra que Ele quer realizar em nossas vidas é central. Ele é quem está dando continuidade ao que Jesus começou em nossas vidas através do sacrifício dele na cruz do Calvário. Ele é quem vai concluir essa obra. E somente por meio dele, somente dando liberdade a Ele, é que nós vamos vencer, é que nós vamos conquistar, é que nós vamos construir uma vida agradável que glorifica o nome do Senhor. E nós percebemos que todo o restante da história dos discípulos, se você ler o livro de Atos, tudo é determinante a partir desse ponto. Jesus disse, olha, vocês precisam permanecer em Jerusalém, para que venha o Espírito Santo sobre vocês, e vocês recebam esse poder, para realizar aquilo que eu tenho a realizar através da vida de vocês. Então nós só podemos realizar, nós só podemos construir em Deus, por meio da ação do Espírito Santo em nós. É Ele que vai nos transformando, é Ele que vai nos capacitando para toda boa obra. É através do Espírito Santo que a manifestação de Deus acontece. É através do Espírito Santo que nós somos transformados de glória em glória, segundo a sua imagem, disse Paulo. Então nós precisamos da liberdade ao Espírito Santo. Não digo só aqui, mas na nossa vida, no nosso dia a dia. Nós precisamos estar atentos à voz do Espírito Santo. Às vezes a gente está tão
enrolado nas coisas do dia a dia. É trabalho, é casa, é família, é afazeres, é isso, é aquilo, é responsabilidades. E às vezes a gente se vê nesse emaranhado de coisas e a gente acaba se esquecendo de Deus. Às vezes a gente termina o dia, fala, puxa vida, né? Preciso fazer uma oração. Não orei hoje, não li a Bíblia. Isso acontece, como diz o pastor, só lá na França. Não, acontece com você, acontece comigo também. Nós precisamos colocar o Senhor no centro de verdade. E colocar Deus no centro é entender que nós precisamos dar prioridade a Ele, que nós precisamos caminhar o nosso dia a dia com Ele. Atentos à voz dEle, Ele fala conosco. No nosso dia a dia. Olha para a palavra, olha como Jesus falava com os discípulos, como Jesus ensinava os discípulos. Era através do cotidiano deles, era através da realidade deles. Jesus chega para Pedro e fala, eu te farei pescador de homens. A realidade dele, ele era um pescador, mas de peixe. Jesus vem e através da realidade dele explica para ele aquilo que Jesus iria fazer através da vida dele. A obra sobrenatural, saiu apenas daquilo que é momentâneo, daquilo que é circunstancial e vai para aquilo que é eterno. Então nós precisamos estar atentos à voz do Espírito Santo. E é interessante que foi acho que na terça-feira, eu acordei com uma música na cabeça. E dali começou a surgir essa mensagem. Eu não tinha ouvido essa música ainda atentamente. Minha esposa gosta muito dela. Então às vezes ela cantava, mas minha esposa tem a maneira de mudar as letras das músicas. Né? Ela canta do jeito dela às vezes, quando a gente está em casa. E aí me via o som do teclado, aquele som, aquele solo do teclado do início da música, e o tararara, só ficava isso na minha cabeça. Falei, tem alguma coisa aí, deixa eu aí eu fui pra ela, né, falei, amor, que música é aquela que você fica aí, pararara? Ah, é aquela, tal, fui procurar. Irmãos, Deus quer falar conosco no nosso dia a dia. O Espírito Santo que está dentro de mim, que está dentro de você, Ele quer ser nosso parceiro, Ele quer ser nosso amigo, nosso companheiro, nosso consolador. É isso que Ele veio fazer. E eu fui trabalhar, atualmente eu estou estudando para uma prova muito difícil, então eu estou, todo o tempo livre que eu tenho, eu estou usando para ouvir os áudios, tem que otimizar o tempo, né? Rapaz, tá difícil, mas glória a Deus, vamos que vamos. E aí nesse dia eu falei, não, eu preciso, peraí, vamos ouvir isso aqui, porque Deus quer falar comigo. E eu fui da minha casa até lá no trabalho chorando, igual uma criança. E gritando na moto, acho que os carros passavam, os caras doidos. Fecha a viseira, né, para dar uma disfarçada. Tem que andar com a viseira aberta também, né? Irmãos, e Deus começou a falar comigo. Deus começou a me lembrar de tudo isso. E é isso que Deus quer fazer na minha e na sua vida. Não só aqui, mas lá, na nossa casa, no nosso trabalho, no trajeto para o nosso trabalho. Ele está em mim e Ele está em você. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre será o mesmo. Ele não faz diferença, Ele não faz distinção de pessoas. Eu não sou mais importante para Deus do que você. Então se Deus falou comigo, Ele pode também falar com você. Nós só precisamos dar a atenção devida que Ele merece. Muitas vezes isso não acontece. Por isso que muitas vezes nós não ouvimos. E por isso que muitas vezes nós deixamos de viver a plenitude daquilo que Ele tem para nós. Mas Jesus prometeu que nós teríamos esse Espírito Santo, Consolador, esse Espírito da verdade, que nos guiaria em toda a verdade e que nos levaria a permanecer em Deus, a permanecer em Cristo, a permanecer nos caminhos do Senhor. Como disse a pastora, a perseverar até o fim. É Ele que vai nos ajudar. É Ele que vai dar essa força,
essa graça capacitadora para que nós consigamos permanecer até o fim. E sermos salvos, e recebermos um novo nome, e termos o nome escrito no livro da vida, e reinarmos com Jesus, como nós aprendemos em Apocalipse. Irmãos, nós precisamos do Espírito Santo, nós precisamos estar atentos à voz de Deus, que Ele fala conosco em todo o tempo. Viver no poder do Espírito Santo é o que vai nos capacitar para sermos testemunhas de Cristo e nos revestir da autoridade de Deus. Olha só, aí no verso 8 mesmo, o que o Senhor disse? Olha, vocês vão receber o poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e por causa disso, vocês serão as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Isso foi crucial porque nós só estamos aqui, a obra só aconteceu porque os discípulos obedeceram. Eles permaneceram em Jerusalém, eles receberam do céu o poder, a presença do Espírito Santo, e aí eles foram capacitados para ser testemunhas de Jesus. E é isso que Deus quer fazer conosco também hoje, na nossa vida, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Fazer de nós testemunhas de Cristo. Então viver no poder de Deus é receber essa capacidade de ser testemunha. Testemunha no falar, testemunha no viver, nas práticas do dia a dia. Testemunha nas escolhas, nos exemplos que a gente dá dentro de casa para a nossa família, que a gente dá no trabalho para os nossos colegas. Ser testemunha, levar essa presença, não só fisicamente, mas com impacto, com verdade, com atitude, com poder, como o que Ele veio fazer, nos dá esse poder de sermos testemunhas. Viver no poder de Deus é andarmos no Espírito, é sermos guiados. Abre a sua Bíblia lá em Gálatas, no capítulo 5. Sermos guiados pelo Espírito Santo, vivermos no Espírito Santo. Gálatas capítulo 5, verso 16. Gálatas 5, a partir do verso 16. Vamos ler alguns dos versículos aqui para a gente ganhar tempo. Então, verso 16. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis as concupiscências da carne. Agora o verso 18. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estais sobre a lei. E agora o verso 25. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Ou seja, viver no poder de Deus é viver no Espírito, é caminhar. 3 palavrinhas aqui que nós vemos: ser, andar no Espírito, ou seja, o nosso caminhar, o nosso dia a dia, não vai ser apenas uma vivência natural, mas vai ser uma vivência espiritual. Nós vamos compreender, nós vamos ter a plena exatidão, a consciência daquilo que está acontecendo em nós e ao nosso redor. É construir, como eu disse, a nossa vida com Jesus no centro. Então, toda a nossa caminhada, em todas as áreas da nossa vida, vai sendo construída através da intervenção, do poder, da presença do Espírito Santo. Aí no verso 18, mas se sois guiados pelo Espírito. Então, viver no poder de Deus é viver sendo guiado pelo Espírito Santo. É ouvir a voz de Deus e obedecer o que Ele está dizendo. Lembra de Filipe? Estava lá, caminhando tranquilamente, indo para uma cidade lá. E aí o que acontece? O Espírito Santo fala com ele. Está vendo aquela carruagem? Corre até ela. E aí Filipe corre. E vai lá. E aí ele chega perto da carruagem, o que ele vê? Ele vê um homem lendo o profeta Isaías. Ele entendeu o que ele precisava fazer. O Espírito já falou, ele
e ele recebeu esse poder, e ele entendeu o que o Senhor tinha a fazer, e ele falou com o homem. Você entende o que você está lendo aí? E ele falou, não. Ele falou, então aí parou a carruagem. Num texto não fala, né, se o Filipe subiu, se ele desceu, mas enfim, isso é irrelevante. Mas Filipe foi ensinar, explicar o que aquela passagem de Isaías falava, que falava a respeito de Jesus. E aí, era um eunuco, né, o eunuco da rainha de Sabá. E aí o eunuco falou, olha, eu creio em Jesus, eu quero Jesus na minha vida, né, o que me impede de ser batizado? E aí tinha um pouco de água ali, o eunuco foi batizado, o eunuco seguiu a vida dele e o Filipe também. Aí o Filipe foi transladado, né, foi levado pelo Espírito a um outro lugar. Mas Filipe estava ali, caminhando, seguindo a vida dele, mas o Espírito falou com ele, e ele se deixou ser guiado pelo Espírito Santo. Parecia algo maluco, né? Imagina hoje, você está andando, do nada você vê um carro, Deus fala com você, corre lá, corre lá, corre lá. Estou ficando doido, meu Deus do céu. Não é verdade? Coisa maluca. Mas irmãos, Deus escolheu os que não são para confundir os que são. Aquilo que é loucura para o mundo é poder de Deus para nós e para todos aqueles que creem em Jesus. Então nós precisamos estar atentos para vivermos no poder de Deus. Precisamos permitir com que o Espírito Santo guie os nossos passos, as nossas decisões, a nossa caminhada, porque as nossas escolhas vão fazer diferença, se nós vamos ou não viver tudo que Deus tem para nós. Nós podemos ser cristãos e vir à igreja e participar de ministério e não ser guiado pelo Espírito Santo. E não ouvir a voz do Espírito Santo. O próprio Deus em nós. Isso pode acontecer, é muito triste, mas pode acontecer. Mas é tão ruim, irmãos, porque a nossa vida vai ser igual uma montanha-russa. Uma hora tá lá assim, já viu o Pica-Pau, né? Desce lá as cataratas do Niágara, né? Irmãos, não é isso que Deus quer. Deus quer que nós vivamos em plenitude. Deus quer que nós sejamos firmes e constantes na obra do Senhor. É firmeza, é constância, é fortaleza. Nós recebemos um espírito do quê? De amor, de moderação e de fortaleza. Então o Espírito Santo é que vai nos fortalecer para a gente viver tudo que Deus tem para nós rompermos todas as barreiras, todas as limitações, tudo aquilo que quer nos impedir de provar e viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então nós precisamos viver no Espírito, sermos guiados pelo Espírito. E se nós vivemos no Espírito, nós andamos no Espírito. Então a nossa vida, ela é construída através dessa presença. E viver no poder de Deus é viver pela palavra de Deus. Abra agora a sua Bíblia em 1 Coríntios, no capítulo 1. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 18. Aos Coríntios, capítulo 1, verso 18. Certamente, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Então, viver no poder de Deus é viver pela palavra de Deus. Romanos, capítulo 1, versos 16 e 17. Acompanhe comigo. Romanos, capítulo 1, versos 16 e 17. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação. O Evangelho é o quê? É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Então viver no poder de Deus é viver pela palavra de Deus, sendo guiado pela palavra de Deus, que é a revelação de Jesus Cristo, de Gênesis e Apocalipse. Toda a simbologia, todas as figuras do Antigo Testamento revelam a Cristo. Várias pessoas, né, que
tiveram atitudes que demonstravam, que apontavam para Cristo. Então, se nós queremos viver nesse poder e receber tudo que Deus tem para nós, nós precisamos viver pela palavra de Deus. Por mais que para muitos pareça loucura. E muitas vezes você pode até ser questionado sobre isso. Cara, está ficando louco? Onde já se viu isso? Você não vê, você não apalpa. Fisicamente não. Mas espiritualmente nós vemos. Espiritualmente nós tocamos. Espiritualmente nós falamos. E Ele nos ouve. Porque Ele é vivo, Ele é real. Ele é o único Deus. Então aquilo que para muitos é loucura, para nós é o poder de Deus. A palavra de Deus, que muitas vezes vai contradizer, vai nos levar a um caminho contrário ao caminho que o mundo e a sociedade quer nos levar. Vai parecer loucura para aqueles que estão lá fora, mas para nós não. Para nós vai ser o poder de Deus que vai nos levar à salvação e a viver tudo que Deus tem para as nossas vidas. Amém? E viver no poder de Deus produz em nós atitudes que geram no sobrenatural algo, aliás, no natural, algo sobrenatural. Vou repetir. Viver no poder de Deus produz em nós atitudes que geram no natural algo sobrenatural. Olha só, Lucas capítulo 5, para você entender o que eu estou querendo dizer. Lucas capítulo 5, verso 17. Lucas 5, 17. Ora, aconteceu que num daqueles dias estava ele ensinando, e achavam-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindos de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Vieram então uns homens trazendo em um leito um paralítico, e procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. E não achando por onde introduzi-lo por causa da multidão, subindo ao eirado, o desceram no leito por entre os ladrilhos para o meio diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: homem, estão perdoados os teus pecados. E os escribas e fariseus arrazoavam dizendo: quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhes: que arrazoais em vosso coração? Qual é mais fácil dizer: estão perdoados os teus pecados, ou levanta-te e anda? Mas para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. E imediatamente se levantou diante deles, e tomando o leito em que permanecera deitado, voltou para casa glorificando a Deus. E todos ficaram atônitos, davam glória a Deus, e possuídos de temor diziam: hoje vimos prodígios. Uma atitude de alguns amigos, uma atitude natural, mas movido por uma fé sobrenatural. Então, se nós queremos viver no poder de Deus, nós precisamos que as nossas atitudes naturais nos levem a algo sobrenatural. Gerem em nós o sobrenatural por meio dessa presença. Olha o que esses amigos fizeram. Não tinha como levar. Eles criam que Jesus poderia curar o amigo deles. Eles não foram egoístas, eles não apenas foram lá ouvir Jesus, olha que legal, vou lá ouvir Jesus. Não, eles tomaram uma atitude de servir, uma atitude de amar, uma atitude de cuidar, uma atitude de fé. Porque, naturalmente falando, não tinha como acontecer nada. Mas eles acreditaram que Jesus poderia curar o amigo deles. E eles tomaram uma atitude inusitada, desceram o amigo deles na maca ali ao centro, através do telhado.
para que Jesus pudesse vê-lo, para que ele pudesse ter a atenção de Jesus. E uma atitude no natural gerou algo no sobrenatural, uma transformação, uma cura, uma restauração, não só física, mas espiritual também. Porque qual foi a palavra que Jesus disse? Os teus pecados estão perdoados. Então as nossas atitudes vão trazer, se nós olharmos dessa forma, se nós buscarmos viver no poder de Deus, as nossas atitudes vão gerar, né, um mover sobrenatural de Deus, não só em nossas vidas, mas na vida daqueles que estão ao nosso redor também. Creia que a sua oração, né, quando você se coloca a interceder, a orar, né, pelos seus familiares, pelos seus amigos, pelos irmãos que muitas vezes estão enfermos, são atitudes naturais que muitas vezes parecem irrelevantes, mas que são poder, que vão gerar a manifestação do poder de Deus, que vão trabalhar, cooperar com aquilo que o Senhor quer fazer hoje em nossa vida, na vida daqueles que estão ao nosso redor. Então se coloque na presença de Deus, se coloque nesse lugar de alguém que age, alguém que toma posição, alguém que assume a responsabilidade e que age no natural, olhando para o sobrenatural, que age no natural, esperando o sobrenatural, aquilo que só Deus pode fazer, que nenhum de nós temos condição, Ele pode, porque Ele tem todo o poder, Ele tem toda a autoridade. Jesus disse, foi-me dado toda a autoridade no céu e na terra. Ele tem toda a autoridade, Ele tem todo o poder. Mas para vivermos nesse poder, nós precisamos agir de forma natural, mas olhando para o sobrenatural. E para viver no poder de Deus, quando nós vivemos no poder de Deus, isso vai gerar em nós proteção e nos dá autoridade sobre os poderes das trevas. Olha que legal, Efésios capítulo 6. Esse texto, não vamos ler Mateus. Mateus, para a gente ganhar tempo, Mateus capítulo 8. Efésios capítulo 6 vai falar sobre a armadura de Deus. Nós precisamos sermos revestidos das armas espirituais que Deus tem para nós. E aqui em Mateus nós vemos, no capítulo 8, do verso 28 ao 32, nós vemos aqui através de Jesus, 8, do 28 ao 32, eu estou em Marcos. Nós vemos aqui Jesus expulsando demônios, Jesus libertando de cadeias espirituais, um homem que não tinha esperança, não tinha a quem recorrer, algo que nenhum ser humano poderia fazer, mas o poder de Deus poderia. Tendo ele chegado à outra margem, a terra dos Gadarenos, vieram-lhe ao encontro 2 endemoniados, saindo dentre os sepulcros, e a tal ponto furiosos que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que gritaram, olha que interessante, que temos nós contigo, ó Filho de Deus, vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Os espíritos demoníacos enxergavam a autoridade de Deus em Jesus, enxergavam a presença de Deus em Jesus. Ora, andava pastando não longe deles uma grande manada de porcos. Então os demônios lhe rogaram, se nos expeles, manda-nos para a manada de porcos. E aí, o que acontece? Pois ide, né, disse Jesus. E eles saindo passaram para os porcos. E eis que toda a manada se precipitou, despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, e nas águas pereceram. O que nós vemos aqui? Algo que ninguém poderia fazer, as pessoas não poderiam nem passar por aquele caminho. Mas porque Jesus vivia no poder de Deus, porque Jesus caminhava com o Espírito Santo, porque Jesus, ele tinha intimidade com o Espírito Santo, o poder de Deus estava sobre ele. Ele não só foi protegido dessas forças espirituais malignas, mas ele também exerceu autoridade sobre elas. E assim Deus também quer fazer na minha e na sua vida, que nós tenhamos a autoridade que há no nome de Jesus Cristo.
Para quando Satanás, o mal, se levantar contra nós, contra a nossa casa, contra a nossa vida, nós nos levantarmos em o nome de Jesus e dizermos: saia em nome de Jesus. Eu não aceito esse mal em minha vida, em minha casa, sobre a minha família. Eu recebo a autoridade que há no poder do Espírito Santo, no nome de Jesus. E sermos revestidos, como Paulo vai dizer em Efésios, no capítulo 6, verso 10, a partir do verso 10. Revestidos da armadura de Deus. Porque a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra as hostes espirituais da maldade, contra os principados, potestades, dominadores deste mundo, contra as forças espirituais malignas que querem nos tirar dessa caminhada, que querem tirar de nós essa consciência de vivermos no poder de Deus. Não só de nós, mas de todos aqueles que estão ao nosso redor também. Então que nós possamos compreender que quando nós vivemos no poder de Deus, nós recebemos a autoridade que há no nome de Jesus. A autoridade para profetizar, a autoridade para anunciar, a autoridade para falar. Não por nós, mas por aquele que está em nós. Por aquele que morreu em nosso lugar, que tomou a nossa culpa, que pagou o preço de todo o nosso pecado. E para a gente terminar, viver no poder de Deus cria em nós uma fé inabalável e nos mantém de pé em meio às aflições da vida. Vamos ler Romanos, capítulo 5, versos 3 a 5. Romanos capítulo 5, versos 3 a 5. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado, que nos foi entregue. Então, irmãos, se nós vivermos no poder de Deus, que está em nós por meio do Espírito Santo, a nossa fé vai ser inabalável, nada vai nos parar, nada vai nos fazer desistir. Nós vamos perseverar até o fim e vamos receber na glória tudo que Jesus tem para nós. E não somente isso, nós vamos crescer. O que nós podemos perceber nesses 3 versículos aí? A tribulação, as dificuldades do dia a dia, as lutas, as aflições, gerando em nós paciência, produzindo em nós a paciência. Essa paciência gerando em nós a experiência, a aprovação. E a experiência, a esperança. E aí, irmãos, acabou, nada mais vai nos parar. Como disse Paulo, nem a morte, nem a vida, nem a altura, nem profundidade, nem o presente, nem o porvir, nem principados, nem potestades, nada vai nos separar desse amor maravilhoso, esse amor transformador, que está na presença do Espírito Santo em nossas vidas, que nós recebemos por meio de Jesus. Então, as adversidades, longe de serem apenas coisas negativas, elas vão ser um instrumento de Deus para o nosso crescimento, onde a perseverança e a confiança em Deus vão nos levar a vivermos uma vida esperançosa, e essa esperança não vai se frustrar, e a gente vai permanecer firmes e confiantes até o fim. Amém? Até o fim. Então viva no poder de Deus, busque a presença de Deus, fale com o Espírito Santo, esteja atento àquilo que Ele está falando ao seu coração, àquilo que Ele vai falar ao seu coração. Porque se você viver no poder de Deus, pode passar o que for. Olha os apóstolos. João na ilha de Patmos, discípulos crucificados de ponta cabeça, queimados como tochas, decapitados. Hoje, atualmente, irmãos que são pisoteados. Tantas coisas que acontecem. Mas
Viver no poder de Deus nos faz romper, nos leva além de qualquer aflição, de qualquer dificuldade, de qualquer tribulação que se colocar diante de nós. Amém? Então vamos nos colocar de pé para a gente orar. E se Deus falou com você, quero que você fale com Deus nessa hora. Esse é o momento. Essa é a hora. Esse é o tempo de você falar com Deus. De você se colocar diante de Deus agora, entendendo, sabendo que tem alguém aí com você, que te ama, que cuida de você, que zela por você, que tem coisas maravilhosas para fazer em você e através de você. Então fale com Deus nessa hora, abra sua boca. Não espere por mim, não espere por nós. É você e Deus agora. É você e Deus. Não se preocupe, porque Jesus já pagou o preço de todos os nossos pecados na cruz do Calvário. Se tem alguém aqui nessa noite que ainda não recebeu Jesus, que ainda não recebeu esse perdão maravilhoso que só Jesus pode dar, coloque a mão no seu coração nesse momento. E peça e receba agora o perdão, a salvação, a vida eterna que há no nome, no sacrifício de Jesus Cristo de Nazaré. Receba agora a presença do Espírito Santo em sua vida. E você que já o tem, você que já é de Jesus, você que já caminha com o Senhor, você que o Espírito Santo já habita em você, já está em você. Comece a falar com Ele agora, comece a clamar para que Ele te ajude a viver no poder de Deus, a caminhar nessa presença, a ouvir a voz do Senhor, a ser guiado pelo Espírito Santo. Em nome de Jesus. Guiados pela palavra de Deus, vivendo no sobrenatural, agindo no natural, mas gerando no sobrenatural, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, Pai. Oh Espírito de Deus, Tu és maravilhoso. Obrigado, Senhor, por Tua presença em nossas vidas, Senhor. Muito obrigado, Pai. Nós Te agradecemos, Pai, porque não merecemos. Reconhecemos que não merecemos, mas o Senhor nos amou primeiro. O Senhor escolheu nos amar, o Senhor escolheu nos receber, e nós agora nos prostramos, nos rendemos diante do Senhor. Clamamos para que o Senhor venha não só habitar, mas venha operar, trabalhar em nós e através de nós. Nos levar, Pai, a viver no poder do Espírito Santo, no poder dessa presença gloriosa que está em nós, em o nome de Jesus, Pai, em o nome de Jesus. Aleluia, Pai, aleluia, aleluia, Jesus. Louvado seja o Teu nome, Jesus. Aleluia, Pai. Este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Levante as suas mãos, comece a adorar o Senhor. Teu sangue